conhecer o Senhor, que Deus abençoe. Prazer, um privilégio estar com vocês em uma data tão significativa como essa. Amém? Mas vamos lá, vamos para a palavra. Acho que o pastor comentou ali sobre os ataques, e talvez alguém ficou curioso, deixa eu comentar com vocês aqui. Quem quer saber? Acho que eu não vou falar não. Eu vou falar, então tá bom. Eu não aguento, irmão, eu preciso falar. Na verdade, semana passada, fora a nossa igreja, tem mais duas igrejas, uma lá no estado do Mato Grosso e uma no estado do Espírito Santo, que nós damos cobertura para esses pastores, discipulamos eles e caminhamos junto com eles, ajudando eles. Então, de tempo em tempo, a gente está junto com eles para ajudá-los, enfim. E nesse final de semana passado, eu estava em Pontes Lacerda, 500 quilômetros mais ou menos de Cuiabá, sentido Rondônia, ajudando esses pastores que caminham com a gente. E no meio do culto eu senti uma seta do diabo no meu coração, mas deixa eu contar o contexto para vocês entenderem. Tinha um irmão da igreja e ele chegou no culto e ele conta, depois ele mandou um áudio explicando sobre isso, que haviam feito um trabalho para ele, e o diabo disse que naquele domingo iria levá-lo. O prazo dele era aquele domingo. E eu não conhecia esse senhor ainda. Eu cheguei, sentei numa cadeira. Logo foi começar o culto. Esse senhor se dirigiu ao pastor da igreja para conversar. E aí o pastor veio, você já conhece o pastor Cris, me apresentou. E aí esse senhor relata que quando ele pegou na minha mão, ele sentiu como uma descarga elétrica no corpo dele, um choque no corpo dele. E ele ficou tremendo, igual quando vai passar asfalto, aquela máquina, aquele rolo compressor que o chão fica tremendo. E ele relata isso, que ele ficou tremendo. Ele sentou na cadeira e ficou tremendo. E logo já foi começar o culto, eu peguei o violão e fui começar o louvor. Na segunda música eu senti uma pontada no meu coração. Eu sou novo ainda, igual carro de prefeitura, né? Bom de ano, mas ruim de lataria. Tem 37 anos, né? Pro lado de fora está um pouquinho derrubado, mas 37 anos, novo ainda, né? Não tenho histórico de nada, de nenhum problema, graças a Deus. Eu senti uma pontada no meu coração e eu senti que as vistas começaram a apagar no segundo louvor. E eu pedi para o pastor assumir o culto, pedi para a pastora me levar ao hospital, que eu estava tendo um infarto, literalmente. Eram todos os sintomas. Eu estava numa cidade a 500 quilômetros da capital, uma cidade pequena que não tinha absolutamente recurso nenhum. Para você ter uma ideia, eu cheguei no hospital e eles me deram remédio para dor. O sangue de Jesus tem poder. Enfim, ficou uma luta, fiquei lá no domingo, né, fui dormir amanhecendo o dia já, o diabo vindo forte na minha mente, dizendo, eu vou levar você, você vai deixar os seus filhos órfãos, você é um pai irresponsável, você vai deixar os seus filhos abandonados. Isso acaba com a mente da gente, e o diabo é sujo. E quando foi na segunda-feira eu descansei um pouco mais, mas muita dor no coração. E fizemos exames num laboratório, não deu absolutamente nada. Fizemos um cardiograma, não constou nada. Fizemos um exame de umas enzimas do coração, não constou nada. Enfim, fiquei na segunda-feira, terça-feira, peguei o carro para vir embora. Dificilmente eu viajo sozinho, mas nessa viagem eu fui sozinho. Então não tinha nem como eu voltar embora. E aí na terça-feira, quando eu fui sair da casa do pastor, eu senti um calafrio. E a minha vista começou a escurecer de novo. Eu falei, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. E eu entrei no carro e falei, mas aqui não tem recurso, eu preciso ir pelo menos para Cáceres, uma cidade de 200 quilômetros, que é um pouquinho melhor. Peguei o carro e fui, cheguei em Cáceres, falei, bom, já estou aqui, falei, agora eu vou correr para mim chegar até Cuiabá, mais 200 e poucos quilômetros. Corri, cheguei em Cuiabá, fui direto para um hospital, fiz todo tipo de exame que tinha possível. Não detectou absolutamente nada. Mas os sintomas eram absurdamente de infarto. E aquilo me deixou pasmado. Aí avisei o Romualdo, falei, pastor, olha, passei mal na viagem, estava no hospital, mandei foto para ele, falei, estou mal, orem por mim, porque não sei se eu vou conseguir chegar aí final de semana. E eles começaram a orar, juntou os pastores, a intercessão, enfim. E aí eu fui para casa na terça ainda, consegui ir para casa, de tarde, cheguei em casa, descansei da terça, quarta, quinta-feira pegamos a estrada para vir para cá, muita dor no peito ainda, sentindo calafrio, e eu pensei de verdade que eu não ia conseguir, mesmo estando na cidade, não ia conseguir estar aqui ministrando. Quando foi ontem, a pastora lá da cidade me enviou um áudio e falou, pastor, eu preciso te contar o que foi que aconteceu, porque eu tomei conhecimento disso agora.
E ela me manda o áudio do rapaz relatando como é que foi que aconteceu, o trabalho que havia sido feito para ele, o valor que havia sido pago para levar a vida dele. Enfim, de alguma forma, quando aquele moço pisou na igreja, Deus deu livramento a ele. E o diabo ficou tão furioso, que veio em investida contra a minha vida. Mas Deus é soberano em graça, em favor e em misericórdia. E operou um livramento poderoso sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu chamado. E eu louvo a Deus, amém? Por isso que estar aqui com vocês hoje, acima de tudo, é um privilégio de poder viver e de servir a Deus, amém? Então foi isso que aconteceu. A gente está aqui ainda meio, às vezes a gente sente a pressão baixando um pouquinho, mas Deus vai sustentar a gente nesses dias, para honra e glória do nome dEle, amém, queridos? Aleluia. Se for para Ele, pode aplaudir mais forte, amém? Se for para Ele, pode aplaudir mais forte. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá em João capítulo 13. Nós iremos ler a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração nessa noite. Abra o teu coração e deixa Deus falar com você. O tema dessa mensagem é identidade, origem e destino. Identidade, origem e destino. O tema é libertos para crescer. Mas ninguém cresce sem servir. E ninguém pode servir sem conhecer a sua identidade, sem saber da sua origem e sem saber do seu destino. Eu quero falar nessa noite da vida daquele que mais serviu. Quero falar sobre Jesus. E eu quero mostrar na vida de Jesus que ele tinha consciência dessas três coisas. Jesus sabia qual era a sua identidade. Jesus sabia qual era a sua origem. E Jesus sabia qual era o seu destino. Isso fez de Jesus o maior servo de todos. Amém, queridos? Leia comigo, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Presta atenção no versículo 3 agora. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, Jesus sabia quem era, e que havia saído de Deus, Jesus sabia a sua origem, e que estava voltando para Deus, Jesus conhecia o seu destino. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e nos dê espírito de revelação nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diz assim: Deus vai falar ao teu coração. Aleluia. Presta atenção. Identidade, origem e destino. Diga isso comigo: identidade, origem e destino. E o primeiro que eu quero falar com você é sobre identidade, porque nós somos chamados a servir. Olha para quem está ao teu lado, bate no ombro e fala assim: você foi chamado para servir. Você pode até não estar servindo, viu, vaso? Mas você foi chamado para isso. Você pode até não estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, mas você foi chamado para servir. E nós temos como exemplo, como modelo, a vida de Jesus, aquele que mais serviu. Ele não serviu fazendo algo
Ele serviu dando a sua vida. A Bíblia vai dizer em Filipenses que ele abriu mão de sua glória, e ele vem para essa terra na forma de homem. Ele abriu mão do seu direito de ser Deus, e ele vem como homem, e como homem, ele se torna escravo. Como homem, ele morre uma morte terrível, para servir a mim e a você. O maior de todos os servos se chama Jesus. Ele é o nosso modelo, diga amém. Mas Jesus tinha algo que eu e você precisamos ter. Pergunta para mim, o que é, pastor? Bem forte, 1, 2, 3 e... Jesus tinha uma identidade definida. E aquilo que o diabo vai querer fazer comigo e com você é roubar a identidade que Deus estabeleceu sobre mim e sobre você. Jesus tinha identidade, Jesus sabia quem era. A primeira coisa que o diabo fez com Jesus, depois que ele saiu das águas, a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Você lembra do episódio? Mateus capítulo 3, versículo 17. Quando ele é batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem e uma voz ecoa dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus aprovando, Deus validando, Deus dizendo: olha, você não é qualquer pessoa, você é meu filho. Mas a Bíblia diz que Jesus sai dali e é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Em Mateus 3,17, Deus diz que ele era o filho amado. Mas agora chega em Mateus capítulo 4, ele chega no deserto. E quando chega o momento da tentação, depois dos 40 dias, a Bíblia diz que o diabo aparece e diz: se tu és o filho de Deus. Se tu és. O diabo tenta colocar em xeque a identidade de Jesus. Ele acabara de ouvir que era filho amado do próprio Deus. Mas o diabo vem com a sua fúria, tentando roubar aquilo que iria fazer total diferença no chamado, no ministério, na vida de Jesus, que era a sua identidade. Dá um toque no ombro do seu irmão e pergunta assim: qual é a sua identidade? Olha dentro do olho dele e pergunta: quem é você? Como você se define? Porque isso vai fazer a diferença na maneira como você serve. Se você sabe quem você é. Quem está me entendendo diz amém. E a mesma coisa que o diabo fez com Jesus, ele continua fazendo comigo e com você, tentando colocar em xeque a nossa real identidade. Quem é você? Quem é você? Eu sou filho da Dona Maria, eu sou filho do seu Antônio, eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um pastor. Não, não é sobre isso. Quem é você? Não é o que você faz, não é de quem você é filho, é quem é você. O que te define? A Bíblia vai dizer em Gênesis 1:26, e disse Deus, quem foi que disse? Quem foi que disse? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Diga assim comigo: eu sou. Diga forte: eu sou imagem e semelhança do Criador. Diga mais forte: diga eu sou imagem e semelhança do Criador. Essa é a minha identidade. Essa é a sua identidade. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Essa é a identidade que carregamos. E essa identidade, essa conquista é maior do que qualquer posto, é maior do que qualquer coisa. Você é filho de Deus. Você é filho amado de Deus. Olha para quem está ao teu lado, dá um sorriso e diga: você é filho de Deus. E deixa eu te dizer, Jesus sabia que era filho de Deus. Jesus lá dentro do seu íntimo sabia que era filho de Deus. E o primeiro fundamento para que nós possamos servir a Deus
é saber de quem somos filhos. E o diabo tenta constantemente roubar isso de mim e de você. Eu não sei se você está atualizado nas notícias, mas com certeza deve estar. Talvez o mundo nunca se levantou com tanta fúria para poder contaminar as nossas crianças com um negócio chamado ideologia de gênero. Você é o que você quiser ser. Você é o que você quiser ser. E está tudo bem. Sabe o que é isso, irmão? A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, colocar em dúvida a identidade do Filho de Deus. E o diabo tenta fazer isso comigo e com você constantemente. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que sobre a mim e a sua família, que sobre a mim e a sua casa, está o sangue do Cordeiro, está o sangue daquele que morreu e ressuscitou. E que isso não alcançará as nossas casas e as nossas famílias, porque nós sabemos quem somos. Somos filhos de Deus. E como é fácil para as pessoas acreditar naquilo que qualquer pessoa diz sobre ela. Como é fácil para as pessoas acreditarem naquilo que o mundo diz sobre elas. Acreditamos em tudo que as pessoas dizem sobre nós. Mas presta atenção, aquilo que as pessoas dizem sobre nós não é uma certeza, é um achismo. Eu acho tal coisa de você. Nós acho que nunca vivemos em uma época onde a gente acha tanta coisa que não deveria achar. Eu acho tal coisa, eu acho aquilo, eu acho assim, eu acho aquilo lá. Mas presta atenção, Deus não acha nada sobre mim, sobre você. Sobre mim e sobre você Deus tem certezas. Sobre mim e sobre você Deus tem certezas. A Bíblia vai dizer assim, ó: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não acha nada, Deus tem certeza. Olha para esse irmão e fala assim sobre a sua vida: Deus não tem achismo, Deus tem certeza. Quem entende isso diz aleluia. Sobre a sua vida Deus não tem achismo, Deus tem certeza. Mas as pessoas vivem achando coisas. E como é fácil entrar na mente de alguém para deturpar a convicção que aquela pessoa carrega. Nós temos a identidade de filhos de Deus, e sobre nós não vale nenhum tipo de encantamento, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso diz aleluia. Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a sua identidade. Diga: essa é a minha identidade. Diga comigo: imagem e semelhança. Essa é a minha identidade. E presta atenção, toda vez que você entender a sua real identidade, o seu propósito ele é clarificado, ele é revelado. Olha o que o texto continua dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele. O que é isso? Propósito. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que toda vez que a nossa identidade estiver revelada, que nós tivermos discernimento da nossa identidade, nós viveremos o propósito de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Diga comigo: eu sou imagem e semelhança. Mais forte: eu sou imagem e semelhança. E diga comigo: o meu propósito é dominar sobre todas as coisas. Mais uma vez: o meu propósito é dominar sobre todas as coisas. Porque toda vez que você entende a sua identidade, o seu propósito é manifesto. E o teu propósito é dominar sobre todas as coisas. E talvez você está dizendo: pastor, então se o meu propósito é dominar, eu posso dominar sobre as pessoas. Olha aqui para mim. Sobre as pessoas nós não dominamos. Pergunta para mim: por quê, pastor? Desse jeito eu não falo não, você vai ficar curioso. 1, 2, 3 e...
Porque sobre pessoas que são imagem e semelhança, não podemos dominar. Sobre pessoas que são imagem e semelhança, só podemos servir. Pessoas que são imagem e semelhança, você não domina, você serve. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: pessoas são imagem e semelhança, você não pode dominar sobre elas, mas você pode e deve servi-las. Quem está entendendo diz amém. Não foi isso que Jesus fez quando estava na terra? Jesus dominava sobre coisas e servia pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Jesus dominava sobre coisas e servia pessoas. Não foi isso que ele fez quando ele acalmou a tempestade? A Bíblia diz que ele estava no barco e logo se levanta uma tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo, os discípulos com medo. Acorda, Jesus. E Jesus diz: mar, aquieta-te. Dominando sobre coisas para servir pessoas. Dominar sobre coisas para servir pessoas. E o diabo quer inverter isso. Quer fazer eu e você servir as coisas e tentar dominar sobre as pessoas. Servir as coisas e dominar sobre pessoas. Jesus nos vem e estabelece um modelo, dominando sobre coisas, servindo pessoas. Dominou sobre a tempestade, dominou sobre a morte, dominou sobre o dinheiro. Não foi isso que ele falou para Pedro? Pedro, vai lá, lança um anzol, no primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro da boca dele, paga o meu imposto e paga o seu. A pergunta é: peixe dá dinheiro? Me ajuda aí, crente. Peixe dá dinheiro? Peixe dá dinheiro? Depende, irmão, depende de quem mandou você pescar. Se foi Jesus que mandou. Mas isso nos mostra que Jesus dominava sobre coisas e servia pessoas. Olha para quem está do outro lado e fala assim: quando você entende a sua identidade, você domina sobre as coisas e serve as pessoas, porque elas são imagem e semelhança do Criador. Quem está entendendo isso diz aleluia. A segunda coisa que Jesus sabia, diz o texto lá no versículo 3 que eu chamei a sua atenção, diz assim, ó: sabendo Jesus que o Pai havia lhe dado todo o poder. O que é isso? Jesus sabia quem era, e que havia saído de Deus. O que é isso? Origem. E que estava voltando para Deus. O que é isso? Destino. Jesus sabia quem era. A segunda coisa, Jesus sabia a sua origem. Efésios 1:4. Se puder colocar no telão, não sei como é que faz aí, ou se você quiser abrir sua Bíblia, Efésios 1:4. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre origem. Talvez você conheça muito bem a sua história, mas eu quero lhe apresentar a sua origem nessa noite. O texto aqui diz assim: como também nos elegeu nele. Alguém mais está com essa tradução aí? Nos elegeu? Alguém está com essa tradução? Está todo mundo lendo no telão, né? Então coloca para mim, consegue mudar aí? Colocar a outra. Também nos elegeu nele. Deve ser a NVI. Também nos elegeu nele. Olha aqui comigo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aqui para mim, deixa eu falar sobre a sua origem. A Bíblia está dizendo que Deus nos elegeu nele. Quando isso aconteceu? Antes da primeira partícula do pó da terra ter sido criada. Antes do haja, Deus havia eleito você nele. Diga assim comigo: eu não sou candidato a nada. Pode falar, irmão, não é sobre política não. Repete comigo: eu não sou candidato a nada. Eu já fui eleito em Cristo Jesus. Quantos creem nessa verdade? Diz amém. Já fomos eleitos. E o que significa isso, pastor?
como isso aconteceu. Presta atenção. A sua história é do dia que você nasceu, talvez um pouquinho antes disso, quando você estava no útero da sua mãe, até o dia de hoje. Essa é a sua história. Essa é a sua história. E na sua história tem altos e baixos, sim ou não? Erros e acertos. Teve coisas que deram certo, amém? Teve coisas que deram errado. Teve coisas que você ficou muito feliz. Teve coisas que você ficou extremamente triste. Porque essa é a nossa história. De quando estávamos no útero até hoje. Mas do útero para trás se chama origem. Deixa eu te dizer, você não passou a existir quando você entrou no útero da sua mãe. A Bíblia está dizendo que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. E o que é isso, pastor? Isso é a sua origem. A sua origem não é terrena, a sua origem não é desse mundo. A sua origem é espiritual. A sua origem não é terrena, a sua origem é celestial. Diga aleluia! Essa é a sua origem. E qual é a diferença? O diabo está constantemente querendo trazer a sua história à tona, porque na sua história tem erros e acertos. Na sua história teve um tempo que você acertou bastante, mas teve um tempo que você errou bastante. E ele traz isso como condenação sobre a sua vida. Essa é a nossa história. Mas o que pesa sobre nós e o que nos dá destino não é a nossa história. O que nos dá destino é a nossa origem. A origem que temos, de onde viemos. Quem está compreendendo isso diz aleluia. Eu creio profundamente, porque a Bíblia diz que Ele nos elegeu. Elegeu fala de eleição. E sabe como eu creio nisso? Presta atenção. Eu creio que Deus elegeu pessoas, Deus elegeu os apóstolos, Deus elegeu os profetas, cada um para o seu tempo. E eu creio que para esse tempo Deus elegeu a mim e a você, e é por isso que estamos aqui, diz amém? E eu acredito que aconteceu mais ou menos assim. Houve uma eleição no céu. A ciência vai dizer que em uma relação sexual, milhões e milhões e milhões de espermatozoides saem para poder fecundar o óvulo, mas apenas um consegue chegar lá. Você já parou para pensar por que no seu caso foi você que chegou primeiro? Não preciso te perguntar isso. Você já parou para pensar por que no seu caso foi você que chegou primeiro? Ah, pastor, porque lá na eternidade eu praticava, eu corria bastante, então eu fiquei mais veloz. Nada disso. Por que no seu caso você chegou primeiro? Diga comigo, houve uma eleição. Forte, houve uma eleição. No céu. Dentro dessas milhões e milhões e milhões de possíveis vidas que viria, eu imagino Deus olhando e dizendo assim: quem é o melhor capacitado para me representar naquele tempo? Quem é o melhor capacitado para me representar naquele tempo? Naquela cidade de Campo Grande? E aí Deus, na sua onisciência, olhou e falou: é você. E aí a Bíblia diz que Deus nos elegeu. Houve uma eleição. Diga comigo assim: Deus votou em mim. Não, você não está entendendo, você vai precisar dizer de novo. Diga: Deus votou em mim. É por isso que você chegou primeiro no óvulo. É por isso que você fecundou o óvulo. É por isso que você nasceu. Você não é obra do acaso. Você não nasceu do acaso. Você é uma escolha do próprio Deus para esse tempo. Você é uma escolha consciente de Deus para esse tempo. Deus elegeu você. Não é assim que a gente faz na época da eleição? Você não vai lá e olha os melhores candidatos, sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Se não é assim, deveria ser. A gente deveria escolher o melhor, né? Ou talvez o menos pior, talvez. Enfim, mas deixa isso para lá, que é outra história. E nós não estamos podendo falar de eleição ultimamente. Vamos deixar isso quieto, está repreendido em nome de Jesus. Sai todo espírito de negócio de eleição. Amém. Me segura, Jesus. Segura minha língua em nome de Jesus. Deixa eu tomar uma água. Deixa quieta a eleição dos políticos. Vamos falar sobre a eleição da qual você foi eleito. Deus votou em você. Eu não sei se você consegue entender isso, irmão.
Toda vez que você vai para frente do espelho, você se acha um fracassado. Toda vez que você vai para frente do espelho e se acha um derrotado. Toda vez que você vai para frente do espelho e acha que a sua vida não tem sentido, sabe o que é que você está dizendo para Deus? Deus, você errou ao me eleger. Agora a pergunta que eu te faço é: Deus erra? Deus erra? Não foi Deus que errou, irmão. É você que ainda não conhece a sua origem. É porque você só está olhando para a sua história. É porque você só está olhando para os erros e acertos que você cometeu. Eu te convido a olhar um pouco mais para trás, porque Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi eleito por Deus. Ele olhou para você e disse: é você que eu quero lá, para me representar naquele tempo. Você não é qualquer pessoa. Me ajuda a pregar aí, bate no ombro do seu irmão e fala assim: ei, você não é qualquer pessoa. Diga: ei, você carrega algo de Deus poderoso dentro de você. A sua vida não é obra do acaso. Você é fruto da escolha do próprio Deus para esse tempo. E é claro que o mundo e o diabo e toda a sua horda vai tentar falar ao contrário para você, porque afinal de contas ele precisa roubar a sua identidade, ele precisa roubar a sua consciência da origem. Tudo que o diabo quer, irmão, é que você foque na sua história, por melhor que ela seja. Tudo que o diabo quer é que você foque na sua história, mas tudo que Deus quer é que você olhe para a sua origem. Sabe por quê, irmão? Quando você olha para a sua origem, você entende que você recebeu de Deus tudo o que você precisa para viver uma vida extraordinária na terra. Quando você olha para a sua origem e você entende: se Deus me escolheu, se Deus me elegeu, Deus viu alguma coisa em mim. E Deus viu, irmão, Deus viu que você era um candidato a filho de Deus, e que isso ia acontecer na sua vida, e por isso Ele te elegeu. Diz aleluia, diga glória a Deus. Dessa maneira que eu creio que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fala comigo: propósito, santidade, andar irrepreensível diante dele em amor. E se você anda em amor, você serve as pessoas. Ou seja, quando você é levado para a sua origem, a única escolha que você tem é andar em santidade, de forma irrepreensível diante do Deus que te elegeu em amor, amando as pessoas e servindo as pessoas. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Agora diga isso comigo: eu não sou candidato a nada, eu já fui eleito em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. A sua história te limita, mas a sua origem te liberta. A sua história te restringe, mas saber da sua origem te liberta para uma vida extraordinária. Quem está entendendo diz amém. E a última coisa, destino, porque o texto diz que Jesus sabia que o Pai havia lhe dado em suas mãos todas as coisas. Jesus sabia quem era, que havia saído de Deus. Jesus tinha uma origem e que estava voltando para Deus. Isso é destino. E o texto vai continuar dizendo: por isso Jesus levanta da mesa da ceia, cinge o seu corpo com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, começa a servir pessoas. Porque toda vez que nós estivermos consciente da nossa identidade, da nossa origem, do nosso destino, não vai nos restar outra coisa a não ser servir pessoas. Olha para quem está do lado e diga assim: você foi chamado para servir pessoas. Eu já estou quase terminando. Destino. Jesus sabia para onde ia. E a pergunta é: você sabe para onde você está indo, irmão? Você sabe para onde você está indo? Tem gente que vive a vida igual aquela música do
daquele cantor, aquele missionário, falar assim para dar uma aliviada, aquele missionário muito, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é a vida que nos leva, somos nós que levamos a vida debaixo do propósito que Deus tem para nós. Quando entendemos a nossa identidade, a nossa origem, manifestamos o destino, vivenciamos o destino. Romanos 8, 29 vai dizer assim: porque o que dantes conheceu também os predestinou. E a gente, como batista, quando fala predestinou, chega a dar um frio na espinha nessa parte, né? Mas calma que eu vou te explicar. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Fomos predestinados a quê? A ser conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga assim comigo: eu fui predestinado para ser conforme a imagem do meu irmão mais velho, chamado Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Antes Jesus era o unigênito, o único. Depois da sua morte e ressurreição, que ele nos compra para Deus novamente, ele se torna o primogênito. Qual a diferença? Unigênito só existe esse, não tem mais. Primogênito, o primeiro de vários, o primeiro de uma série. Por quê? Porque fomos chamados e predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. Você foi chamado, irmão, para viver esse tempo na cidade de Campo Grande, e para que todas as pessoas que cruzem o seu caminho, quando cruzarem o seu caminho, elas possam dizer: aquela pessoa parece com Jesus. Não, mas eu nunca vi Jesus. Não, mas não é sobre a aparência física, é sobre a maneira como aquela pessoa vive. Fomos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus espera que eu e você sejamos como a imagem de Jesus. Olha para esse irmão que está do teu lado, dá um sorriso e vê se ele tem cara de Jesus. Predestinados para ser conforme a imagem de Jesus, destinados a ser a imagem de Jesus. Sabe como eu acredito em predestinação? Deixa eu te explicar. Quem gostaria de ganhar uma passagem de férias, ida e volta, num resort lá em, sei lá, Porto de Galinhas, com tudo pago? Diz amém? Amém. Imagina que você ganhou essa passagem, diz aleluia. Você ganhou essa passagem, agora você vai para Porto de Galinhas, amém? Amém? Amém não, irmão, você só ganhou a passagem. Você não vai montar na passagem e vai sair voando. Você ganhou a passagem, você precisa ir para o aeroporto, sim ou não? Você tem uma passagem que te predestina a um determinado lugar, mas você tem um bilhete em sua mão. Você precisa se apresentar no aeroporto no dia e hora marcada, com pelo menos uma hora e meia de antecedência. Agora você fez as malas, você chegou no aeroporto com uma hora e meia de antecedência. Agora você vai para Porto de Galinhas, amém? Amém não, irmão. Você tem que ir para a sala de embarque, vaso. Sim ou não? Eu já vi pessoas perder o avião dentro do aeroporto. Eu já vi. Você nunca viu o pessoal chamando o nome dos retardatários lá? Vai que você já aconteceu isso com você ainda. Agora você está dentro do aeroporto, irmão, dentro da sala de embarque. Falta minutos para você entrar no avião. Agora você vai para Porto de Galinhas, amém? Não, irmão, porque esses dias atrás eu estava voltando de São Paulo e eu olhei, sei lá o que aconteceu, irmão. Eu achei que meu embarque era um horário, eu já estava dentro da sala de embarque. E eu estou bem de boa, falei, vou lá comer uma pizza, vai dar tempo, está tudo certo. De repente, irmão, chamam o meu nome lá no microfone do retardatário. Senhor Cristiano Versa, por favor,
A aeronave está partindo. Irmão, saí correndo, e era longe, São Paulo. Saí correndo, cheguei lá no negócio, não tinha mais ninguém na área de embarque. Ninguém. E ainda era aquela que desce embaixo assim, você precisa pegar uma van, um ônibus. Cheguei lá e falei, moça, pelo amor de Deus, me põe no avião. Ela falou assim, olha, o avião já está saindo. Eu falei, moça, só tem avião para minha cidade de novo, só amanhã. Pelo amor de Deus, me põe no avião. Ela passou um rádio lá, falou assim, você que é lá do avião, não sei o que tem, consegue, o Cristiano chegou aqui. Retardatário. Quase perdi o voo dentro do sala de embarque. Aí me levou para lá de van, só eu na van, e eu orando, Deus, não deixa esse avião sair. Cheguei no avião. Agora você está dentro do avião. Você vai para Porto de Galinhas? Vai? Não, irmão, você pode descer lá em Recife e ficar no aeroporto. Você tem que sair de lá e ainda ir para a praia, sim ou não? Ou seja, você estava predestinado, mas existem algumas coisas que você precisa fazer para que aquilo de fato aconteça em sua vida. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia diz que fomos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi predestinado. Mas a questão é, será que eu estou vivendo esse destino? Porque tem gente que está deixando para ser conforme a imagem de Jesus quando chegar no destino. Olha aqui para mim, você não pode deixar para ser a imagem de Jesus, irmão, quando você chegar no destino. Você precisa ser conforme a imagem de Jesus durante o trajeto, para que todo mundo que cruze com você fale assim, rapaz, aquela pessoa parece com Jesus. Cruzei com o irmão dali, olha, tanto amor, olha, ele serve tão bem, ele serve as pessoas, o coração dele é tão generoso, ele parece com Jesus. Diga comigo, eu fui chamado para ser parecido com Jesus. Nessa terra, hoje, nesse momento, para ser parecido com Jesus. Quem está entendendo isso, diz amém. E algo lindo que acontece dentro do destino é que o transbordo é ativado. Quando começamos a vivenciar o destino, o transbordo é ativado. Como é bom você viver e conviver com pessoas que transbordam em tudo que faz, sim ou não? É bom, sim ou não? Maravilhoso. Mas como é terrível você conviver com pessoas mesquinhas, avarentas. Pede alguma coisa, a pessoa só faz aquilo que foi pedido e às vezes nem aquilo que foi pedido. Se quer é isso aqui mesmo e pronto, final. Já estou fazendo ainda, tinha que estar achando é bom. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para dentro do destino vivermos o transbordo de Deus para a nossa vida. Eu quero orar para que nessa noite o transbordo de Deus venha sobre nós, para que o destino seja ativado sobre a mim e sobre a sua vida, em nome de Jesus, diga amém. Jesus, quanto mais próximo do destino, mais Jesus transbordava. Qual era o destino de Jesus? Diga comigo, a cruz. Diga comigo, a cruz. Quanto mais perto do destino, mais Jesus transbordava. A Bíblia diz que Ele começou a transbordar até mesmo sangue no Getsemane. E a Bíblia diz que quando Ele estava na cruz, todo o sangue do seu corpo se foi, até a última gota. Eu imagino Jesus dizendo assim, se é para salvar a humanidade, ainda que apenas uma gota bastasse, eu prefiro transbordar absolutamente todo o meu sangue para salvar os meus filhos. Porque o transbordo é ativado quando nós vivemos o destino. Como é bom você conviver com pessoas que transbordam. Transborda sorriso, transborda amor, transborda servir. Como é ruim você conviver com pessoas escassas. E como tem gente escasso, sim ou não? Tem gente que não dá nem sorriso para não gastar o dente, irmão. Tem gente que não dá nem bom dia para não gastar a palavra, saliva. Vive com a cara turrada, turrão. Como que as pessoas vão ver Jesus em você dessa maneira? A vida com Jesus e a vida onde nós revelamos Jesus é uma vida de transbordo. Transbordamos em tudo que fazemos. A Bíblia diz assim, ó, você dá graça ao servo porque ele faz aquilo que lhe é mandado? Não. E Jesus vai completar dizendo assim, ó, se vocês fazem apenas aquilo que lhe foi mandado, vocês são servos inúteis.
Eu sonho em ver uma igreja extremamente generosa em tudo que faz, uma igreja que transborda em absolutamente tudo que faz, a ponto das pessoas que pisarem o pé dentro dela falar assim: essa igreja é diferente, porque essa igreja, ela transborda em absolutamente tudo que faz. Todo mundo que me olha está sorrindo, todo mundo me abraça, todo mundo é atencioso, todo mundo quer me ouvir, todo mundo tem um tempo para mim. É diferente quando você convive com pessoas que transbordam. E deixa eu te falar, irmão, dentro do destino, Deus te chamou para transbordar. E eu quero exemplificar isso através de uma caixa d'água. A gente cresceu lá no Mato Grosso, família muito simples. E eu lembro que tinha uma caixa d'água, não sei como é que é aqui hoje, mas era um pilar, naquele tempo era até de madeira. E lá em cima tinha uma caixa d'água. E quando a caixa d'água enche, ela derrama. Mas de vez em quando ela ressecava e tinha vazamentos na parte de baixo da caixa d'água. Presta atenção nisso. E quando ela vazava por baixo, parecia que estava transbordando, porque parecia a mesma coisa, estava vazando. Mas uma coisa é vazar e outra coisa é transbordar. Transbordar é porque já encheu, não cabe mais, então você agora precisa colocar para fora, porque não está cabendo mais naquele ambiente. Vazamento não, irmão, é uma rachadura que sai por baixo e que impede de transbordar. Quantos de nós, em vez de transbordar, porque estamos cheios, estamos rachados e vazando, e isso tem nos impedido de transbordar, isso tem nos limitado, porque não entendemos o nosso destino, não entendemos a nossa identidade, não entendemos a nossa origem, e por isso não podemos vivenciar o destino, que é ser como a imagem de Jesus na terra. As pessoas querem passar por mim e por você, e querem encontrar uma pessoa generosa. Seus filhos, quem é pai e mãe aí diz amém. Seus filhos querem conviver com você e ver em você um coração generoso. E quando eu digo um coração generoso, não estou falando apenas de dinheiro, generoso do seu tempo, generoso do seu sorriso, generoso do seu abraço, generoso da sua atenção. Quem é casado aí diz amém. O seu cônjuge quer ver a sua generosidade, meu irmão, minha irmã, porque às vezes nós somos a imagem de Jesus para quem está do lado de fora, mas representamos uma outra imagem, que eu não vou falar o nome, para quem está do lado de dentro e para quem convive conosco. Esse ano eu e minha esposa fazemos 10 anos de casado. 10 anos. E quantas lutas, né? Só Jesus. E aquela mulher ali, irmão, pensa numa mulher sábia. Porque eu tinha muitos complexos. Lembra da rachadura? A minha caixa d'água era muito rachada. Por palavras dos pais, por limitações que foram colocadas, por palavras de maldições que foram lançadas, e isso rachou a minha caixa d'água espiritual, a ponto de eu nunca conseguir transbordar. E os primeiros 5 anos de casamento, irmão, eu posso dizer para você que foi um inferno na terra para aquela mulher ali, porque eu acordava de manhã, eu não dava bom dia. Sabe o que é isso? É acordar, a mulher acordar e ficar com medo assim, aí, será que ele está bem? Será que ele acordou bem? Será que está tudo certo? Você passar pelo seu esposo, aquele que você escolheu para viver a sua vida, e ele não te dá um bom dia, não olhar na sua cara. Eu ia começar a falar alguma coisa depois do meio-dia para trás, para tarde. E eu fico olhando, eu falo, Deus, sua obra foi grande. Quantos maridos são assim? E aí a gente coloca uma desculpa dizendo, não, mas é meu jeito. Jeito mal educado não é jeito, irmão. É meu jeito, mas esse teu jeito está matando a sua esposa, está matando os seus filhos. Esse teu jeito
não está fazendo você aproveitar o destino. Era para você estar desfrutando. Era para esse destino já ter começado. Você está esperando para ser a imagem de Jesus. Quando você chegar um dia na glória, quando você pode ser a imagem de Jesus hoje, agora, para as pessoas que convivem com você. E tem pessoas que estão com o coração sangrando, que vivem perto de você, suportando, talvez nem por amor a você mais, mas por amor a Cristo Jesus. Ouça essa palavra em nome de Jesus Cristo, meu amado, minha amada. Filhos, talvez você tenha se desconectado dos seus pais. Ah, pastor, mas meus pais erraram, meus pais... Se eu te contar as histórias do meu pai, irmão, eu sei que você também deve ter histórias pesadas do seu, provavelmente. Mas um dia eu decidi no meu coração perdoar meu pai, e eu falei, meu pai era muito ruim. Pensa num homem ruim, dá uma multiplicada aí. Violento, agressivo, bebia, batia em todo mundo, pensa num tropeiro danado. E um dia, eu era muito chateado com ele, e um dia eu decidi conhecer a história dele. E eu descobri que com 6 anos de idade, o pai dele, no caso meu avô, que eu não conheci, era muito agressivo, e batia na mãe, batia em todo mundo. E com 6 anos de idade, um dia ele entrou na frente do pai, para poder impedir o pai de bater na mãe. Ele me conta que o pai dele bateu nele de murro, como bate, como se fosse um homem mesmo. E olhou para ele e disse assim, dentro dessa casa só tem lugar para um homem, e você já está querendo ser um, então você pega suas coisas e some da minha casa, com 6 anos de idade. E ele viveu na rua até aproximadamente 9 anos, literalmente na rua. Com 9 anos o pai dele morre, e agora ele volta para casa com 9 anos, para ser o homem da casa, para cuidar da mãe dele, para cuidar da irmã dele. E tudo que ele tinha como referência era aquele pai. Então você imagina que ele dá sequência a esse legado de maldição e de violência. E no dia que eu conheci a história dele, eu falei, o Senhor foi ruim com nós, mas não foi tão ruim assim igual seu pai foi com o Senhor. Ou seja, o Senhor já melhorou um pouco daquilo. E quando eu olhei para aquilo, meu coração se encheu de um amor genuíno por ele. E eu falei, eu preciso perdoar você. E pensa, irmãos, de verdade, em um coração completamente livre. Falo com meu pai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mando foto das crianças para ele. Meu pai nunca me deu R$1, nunca me ajudou com nada. Pelo contrário, só falava coisas negativas. Você não vai virar nada que presta. Você é um vagabundo, você é um delinquente. E hoje eu mando foto para ele. E esses dias que eu passei mal, meu pai é católico. Esses dias que eu passei mal, eu falei, pai, passei mal esses dias. Aí ele respondeu, o que foi? E ele fala de um jeito tão engraçado. E aí eu falei assim, passei mal e tal, não falei o que tinha acontecido, ele já é de idade. Falei, mas reza aí por mim. Falei, reza aí, pai. Ele falou, não, eu rezo. Ó, eu sei que você não acredita nisso, mas eu vou pedir para Nossa Senhora, não sei das quantas lá. Falei, isso, pai, pede mesmo, pede para ela, pede para quem o Senhor quiser aí. Ora por mim. Falei, porque a sua palavra sobre a minha vida tem um poder de abençoar. E eu faço questão de, quando eu mando mensagem para ele, eu falo assim, pai, bença. Ele fala assim, Deus te abençoe, meu filho. E eu sei que essa palavra vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família, e tem mudado a história da minha casa. Porque eu decidi um dia transbordar, fechar as rachaduras que estavam me impedindo de viver o destino. Deus tem um destino lindo para você, meu irmão, minha irmã, jovem que aqui está. Mas você precisa consertar essas rachaduras. Imagina como uma grande represa, e Deus não te chamou para ser represa. Presta atenção, eu estou finalizando. Uma represa é bonita, tem água, mas quando você olha em volta da represa, geralmente em volta da represa é tudo artificial. Eles tentam colocar ali algum tipo de vida, alguma coisa, mas é artificial, não tem vida genuína naquilo.
E uma outra coisa, uma represa, quando ela se rompe, quando ela chega a transbordar, ela mata muita gente. Diferente de um rio. E a Bíblia diz assim em João 7,38: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus nos chama para ser rio, e não sei se você já teve a oportunidade de ir até a beira de um rio. É completamente diferente de uma represa. A vida que existe em volta do rio não é fabricada, não é artificial, ela é verdadeira, ela é genuína. E Deus nos chama dizendo: eu chamei vocês para ser rio e não para ser represa. Sabe qual a diferença do rio e da represa? A represa, tudo que ela recebe, ela retém, e por isso não gera vida. Um rio, tudo que recebe, solta. E porque ele solta tudo aquilo que ele recebe, ele gera vida por onde ele vai correndo, por onde ele vai passando. Deus não te chamou para ser represa, Deus te chamou para ser um rio, para gerar vida onde passa. Pastor, o que eu preciso? Você precisa entender algo. Vou fechar aqui para parecer que está acabando. É uma técnica dos pastores. Você precisa entender que Deus te chamou para transbordar. Você tem condições de ir além do lugar que você já foi. Você tem condição de ser um pai melhor. Você tem condição de ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você tem condição de ser filhos melhores. Você tem condição de ser um crente melhor, um servo melhor, um pastor melhor. Você tem condição de ser alguém que é a imagem e semelhança do Criador. Se Jesus transbordou em tudo aquilo que ele fazia, e se esse era o destino dele, não espere você chegar no seu destino para transbordar. Comece hoje. Olha para quem está do lado e fala assim: comece hoje. Fala para essa pessoa: você pode começar a transbordar hoje. Você pode começar a transbordar agora. Você pode começar, você pode começar, você pode começar. E eu e a minha família somos um resultado disso. Literalmente, isso não é uma mensagem fabricada, feita aqui para poder impressionar você. Isso é parte da minha vida, da minha história. Pequena história. E está a sogra de prova, irmão. Quando a sogra prova é porque é verdade. Minha sogra é uma bênção na nossa vida. Porque um dia eu decidi transbordar. Eu não tinha prazer de levar minha família para comer alguma coisa fora de casa, irmão. Porque eu pensava assim: vou gastar dinheiro, não posso gastar dinheiro. Porque a mentalidade de escassez era terrível. Porque foi isso que eu recebi do meu pai. Não tinha prazer, tudo era número, tudo era número. Um outro dia talvez eu conte mais isso para vocês. Tudo era número. A gente vivia uma vida boa, vivia uma vida abastada. E eu tinha um negócio comigo que sempre vai faltar, porque nós vivemos isso dentro de casa, faltas. E eu vivia com 3, 4 aluguel da frente para pago, 3, 4 parcelas do carro pago, tudo preparado para falta. E não tinha prazer na vida. Até um dia que Deus me pegou e me revelou a paternidade dele sobre a minha vida. Isso mudou completamente a minha história. Hoje eu tenho prazer de sair com a minha família, sair com meus filhos. Tem vezes que está até gastando demais em alguma coisa, e sei lá, eu olho assim e falo: sangue de Jesus tem poder. Mas se Deus está fazendo é porque vai dar certo. No final, eu falo: Deus, faz esse povo dessa fatura do cartão errar o endereço. Em nome de Jesus, vai para outro lugar, não vem para cá não. Mas Deus tem provido de uma forma tão abundante. Pastoreamos uma igreja, como eu disse para vocês, vai fazer 4 anos. 4 anos. Uma igreja generosa, uma igreja próspera, uma igreja abençoada. Eu acredito que é isso que Deus tem para mim e para você. Identidade, origem e destino. Identidade: você é filho de Deus, essa é a sua identidade. Não deixe ninguém te roubar. Sua origem:
Você foi eleito antes da fundação do mundo. Você não é obra do acaso. Alguém pode até te falar assim: você é obra do acaso. Não, irmão. Deus votou em você. Deus elegeu você. Era um voto único e Deus falou assim: eu voto nele, eu voto nela. Essa é a sua origem. E destino, irmão, você foi chamado para ser conforme a imagem de Jesus. Não lá na glória, não lá na eternidade, aqui na terra. Que todas as pessoas que conviverem com você possa dizer: aquela pessoa é a pessoa que mais parece com Jesus que eu conheço. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Quero orar antes de eu passar para o pastor Manuel. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você tem uma identidade. Você tem uma origem. E você tem um destino. Diga aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Declare: a morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível e és invencível, inigualável, hoje. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Diga mais uma vez: és invencível e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Nome. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Preciso orar com você. Deus não te chamou para você ser alguém que vaza através das rachaduras da sua história. Deus te traz e revela a sua origem para que você entenda que talvez na sua história possa ter rachaduras, mas na sua origem você é intacto. Na sua origem você recebeu toda a condição de transbordar e de viver um transbordo extraordinário em todos os relacionamentos que você vive.
Oh Espírito Santo, eu oro agora por cada pessoa. Eu oro agora, Pai, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por cada família aqui nesse lugar. Espírito Santo, cumpra a Tua palavra, que diz que nos últimos dias, o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, e que o coração dos pais se converteria ao dos filhos, e dos filhos se converteria ao dos pais. É a Tua palavra que diz. Nós viveremos um avivamento, ó Deus, nos nossos relacionamentos, um avivamento, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, como família, como igreja, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar, um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de paz, um tempo de alívio, um tempo de restauração e de restituição, em nome de Jesus. Que possamos vivenciar o destino, expressando a imagem de Jesus, manifestando a imagem de Jesus em tudo aquilo que fazemos, em nome de Jesus. És invencível, Pastor Manuel, inigualável, Tu é a glória do nome, és invencível, e és invencível, inigualável,